Olá, querido. Quero começar a meditação de hoje lendo um texto muito conhecido. Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. De acordo com este texto bíblico, Deus fez três coisas no sábado. Primeiro, descansou. Segundo, o abençoou. E terceiro, o santificou. Ora, se Deus abençoa esta vela, já não é mais uma vela comum, passa a ser uma vela abençoada, e eu teria que ter muito cuidado de tocá-la. Mas o texto bíblico diz que Deus não somente abençoou o sábado, sino que o santificou. Ora, se esta vela é santificada, eu já tenho que ter muito cuidado. Lembre-se que um dia Moisés estava se aproximando da sarça ardente no deserto e ouviu a voz de Deus que disse: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Cuidado com tocar aquilo que é santo. E o texto bíblico diz que o sábado é um dia santo. Não por causa da teimosia dos seres humanos, que queremos que seja santo. Não por causa da ideologia, a filosofia ou a teologia de uma igreja que quer que o sábado seja santo. Não. O sábado é santo porque a palavra de Deus diz que é santo. E se fazemos uma revisão do sábado ao longo da Bíblia, vamos ver que no tempo de Neemias, por exemplo, o povo de Israel estava esquecendo do sábado, mas Deus fez lembrar a eles que a sexta-feira, ao pôr do sol, deveriam fechar as portas porque era dia santo do Senhor. O povo de Israel sempre teve a tentação, como temos hoje os seres humanos, de descuidar, de não obedecer às recomendações divinas, mas Deus sempre fez lembrar a seu povo. Em Isaías, Deus disse: lembra-te do dia sábado para santificá-lo. Não faças nele o que tu queres, as tuas obras, não andes teus caminhos. Há promessas no Velho Testamento dizendo que o sábado é sinal de que somos o povo de Deus. Sinal é uma maneira de identificar uma pessoa, como Deus sabe que você é um filho obediente, se você guarda o sábado conforme ao mandamento. Agora, tem muito cristão sincero que diz que quando Jesus veio a esta terra, já ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei, não é mais preciso o sábado. E, no entanto, em Lucas 4,16, quando Jesus começa seu ministério, diz que um sábado ele se dirigiu na sinagoga e se levantou para ler as Escrituras. Ele foi ao sábado, ao templo, na sinagoga, ao sábado, conforme a seu costume. Era costume de Jesus guardar o sábado. E antes de ir para os céus, ele disse: de maneira como eu fiz, assim façais vós também. Quer dizer, se somos cristãos, devemos andar nos caminhos de Jesus, devemos seguir as suas pegadas. Quando Cristo morreu uma sexta-feira na cruz do Calvário e o sábado descansou na tumba, com sua própria morte estava dizendo que o sábado continuava sendo santo. As mulheres foram a visitar o corpo de Cristo na sexta-feira, preparando ervas aromáticas para preparar o corpo para o sepultamento, e o texto bíblico diz: e o sábado descansaram conforme ao mandamento. Quer dizer, Cristo já tinha morrido e o sábado, conforme ao mandamento, continuava sendo santo. Os apóstolos, Pablo, Pedro, todos eles guardaram o sábado conforme ao costume de Jesus. E finalmente, no livro de Apocalipse, nós encontramos uma advertência terrível nos últimos versículos do capítulo 22, diz: se alguém tirar alguma coisa deste livro, eu vou tirar seu nome do livro da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, eu vou acrescentar as pragas deste livro na vida dessa pessoa. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com torcer as coisas que Jesus deixou escritas
para o ensino de seu povo. O sábado é um sinal de identificação entre Deus e seu povo. E te digo uma coisa, à medida que o tempo avançar e nos aproximarmos do fim, os guardadores do sábado vão ser vistos como fanáticos, radicais, mente estreita, gente que não valoriza a graça de Cristo e que só está preocupado com a lei. Ora, querido, a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Se alguém guarda o sábado querendo salvar-se, está completamente perdido. Só existe salvação em Jesus Cristo, sem Ele não há salvação. Ninguém guarda o sábado para ser salvo. A observância do sábado não salva ninguém. A única pessoa que salva é Cristo. Mas Jesus agora olha para você e diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos. Você ama Jesus? Então, faça o que Ele mandou fazer. E prepare-se, porque quando nos aproximarmos mais do fim ainda, os cristãos que querem obedecer a Deus serão perseguidos por causa do sábado. Você quer fazer um vestibular que cai em sábado? Não pode. Você quer prestar um concurso público que cai em sábado? Não pode. Você quer arrumar um bom emprego por causa do sábado? Não pode. Você quer fazer qualquer coisa que cai em sábado? Não pode. Quer dizer, hoje você já está perseguido por causa da sua consciência. Hoje você já não é livre de obedecer a Deus como Deus quer. Então é mais fácil seguir o caminho largo, não tem dificuldades, mas obedecer a Deus como Ele pede não é fácil. E não entanto, já falei, quando Ele te pede algo, não é porque Ele precisa de ti. Quando Ele te pede algo, é porque a pessoa mais abençoada vai ser você. Não tenha medo de ser fiel a Deus até o fim. É um dia muito atarefado no parque. Cerca de 70 pessoas vieram para participar da Expo Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia nesta comunidade. Na Geórgia, os adventistas realizam regularmente eventos centrados em ir ao encontro das necessidades das pessoas e criar ligações com os membros da comunidade. Nesta pequena cidade, as pessoas estão interessadas em aprender mais sobre vida saudável. Por isso, os adventistas trabalharam com o governo local para organizar este evento especial. 8 estações de saúde estão alinhadas na entrada para as pessoas visitarem. Cada estação demonstra um princípio diferente de saúde. Desde o ar puro ao exercício, os visitantes recebem uma perspectiva holística sobre vida saudável e aprendem em primeira mão como pôr em prática estes conceitos nas suas próprias vidas. Os jovens adventistas na Geórgia criaram um grupo chamado Refletir. O principal objetivo do Refletir é que os jovens adventistas conheçam outros jovens e desenvolvam bons relacionamentos. Queremos trazer mais jovens para Deus. Escolhemos o nome Refletir porque queremos mostrar aos jovens como brilhar e refletir coisas boas e positivas. Com a ajuda de um pioneiro da missão global, o Refletir continua a crescer ao incluir em eventos, tais como programas artísticos, noites de filmes e atividades de evangelismo como a Expo Saúde. Antes de um evento destes, os jovens adventistas dividem-se em grupos e convidam as pessoas no bairro a visitarem a Expo Saúde. Depois da última estação, as pessoas descobrem mais sobre oportunidades para se associarem aos adventistas. Muitos dos participantes deixam a sua opinião, dizendo que gostaram de aprender novas formas de ter uma vida saudável. Eventos como este ajudam a criar relacionamentos e são fortalecidos por terem uma boa reputação entre as pessoas. Pioneiros da missão global, como a Teia, abrem portas para a comunidade. Devido aos relacionamentos que ela desenvolveu, muitas pessoas vieram aprender sobre o que a Expo Saúde tinha para oferecer. Para além da saúde, Teia também descobriu que as crianças locais estavam desejosas de aprender sobre a Bíblia. Por isso, ela criou uma série de estudos bíblicos e realizou estudos semanais com as crianças. Este programa tem apenas 12 lições, mas as crianças queriam continuar. Elas ficaram tristes, por isso fiz mais lições para eles. Neste sábado de manhã, Teia está a realizar uma cerimónia de formatura para todos aqueles que realizaram esta rodada de estudos bíblicos. Os jovens demonstram orgulhosamente aquilo que aprenderam através de cânticos, dramatizações e recitação de versículos bíblicos.
Alguns dos familiares até vieram para apoiá-los. Em breve, muitos destes jovens irão unir-se ao grupo Refletir para que possam continuar a ser as mãos e os pés de Jesus e tenham comunhão no serviço. Os esforços de Esteia, juntamente com o trabalho de centenas de pioneiros da missão global por todo o mundo, estão a conquistar jovens para o reino de Deus. Obrigado pelas suas orações contínuas e ofertas altruístas. Pense, por favor, como poderá apoiar pioneiros como a Teia através de ofertas fiéis para a missão global. Muito obrigada pelo seu apoio à Missão Global e a projetos como estes.
abrir as nossas Bíblias em Salmo 96, versículo 8. Dai ao Senhor a glória, devido ao seu nome. Trazei ofertas e entregai nos seus átrios. Leitura da Palavra do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O meu mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Agora sim, parece que já me conseguem ouvir um pouco melhor. Dou graças a Deus por poder estar convosco neste dia tão especial para nós aqui. E acreditem que é realmente um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Aqui há alguns meses atrás, quando estava a fazer uma das minhas meditações da manhã, encontrei uma citação que me fez pensar muito e que me tem feito orar muito mais, sobretudo quando existem estes encontros do povo de Deus. Em qualquer tipo de encontro. Foi por isso que realmente pusemos. Diz aqui: vendo ele o mensageiro de Deus, examinando as Escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Já repararam nisto? Quando o mensageiro de Deus, seja ele o pastor ou outro pregador qualquer, está a preparar o seu sermão, diz que ele está presente para anotar, para tomar notas sobre o tema a apresentar. E depois diz: empregue então todo o seu engano e astúcia no sentido de preparar as circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? A fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Meus irmãos, quando eu li isto, eu assustei-me. E eu disse: eu tenho que orar muito mais a Deus quando estiver a preparar os meus sermões. E posso dizer-vos que esta semana foi uma semana de intensa oração pela igreja, por cada um de vós, por mim mesmo, para que realmente o inimigo não nos distraia. Pois ele ainda conclui dizendo: alguém que mais necessita de advertência estará empenhado em alguma transação comercial a fim de impedir a sua presença. Isto não se refere apenas ao sábado, refere-se a todas as reuniões, a todos os encontros com Deus. Sejam eles ao sábado, sejam durante a semana, não importa. Mas uma das circunstâncias que ele vai preparar é impedir que a pessoa esteja presente para ouvir a mensagem do Senhor. Mas e depois diz: ou de algum outro modo será impedido de ouvir as palavras que se poderiam revelar um cheiro de vida para a vida.
Sabem quais são algumas outras maneiras? Eu posso mencionar algumas. Há uma conversa com o vizinho que está ao nosso lado e que com certeza naquele momento, aquela pessoa ou eu mesmo estávamos a necessitar muito de ouvir aquilo, mas ele aproveitou aquele momento para uma pequena conversa com a pessoa que está ao lado. Há uma criança que nos distrai. Ou há um telemóvel que recebe uma mensagem. Ou há um telemóvel que toca. E deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso também vos animo a uma coisa. Que cada um de vós possa, efetivamente, durante a semana, orar muito pelo pregador e por cada um de vós individualmente. Para que ao entrarmos aqui na igreja, possamos entrar com o Espírito do Senhor para nos animar. E hoje, digo-vos que é muito importante, eu peço ao Dírio que possa desligar. Hoje não vou apresentar nenhum PowerPoint, mas gostaria muito de vos apresentar a mensagem de uma maneira mais direta também. E vou começar a mensagem pedindo ou apelando à vossa criatividade, à vossa imaginação, para que todos nos possamos imaginar um pouco na leitura que o irmão Mário fez há momentos. Estamos naquele cenáculo onde Jesus Cristo vai ter a última Páscoa, vai celebrar a última Páscoa com os seus discípulos. Nem é necessário nós apresentarmos-nos ou estarmos à mesa com eles, mas basta estarmos um pouco mais em pé, mesmo no canto da sala, para ver e ouvir tudo aquilo que se passa. Peço a vossa criatividade e a vossa imaginação nesse sentido. Jesus diz, desejei muito, era o versículo 15, desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que padeça. Se vocês estivessem ali naquela sala, como é que vocês pensam que iam ver, ou como é que se manifestava perante vós o ambiente daquela sala? Como é que vocês imaginam que realmente fosse o ambiente ali, na presença de Jesus? Era a Páscoa, a última Páscoa que Jesus ia comer com os discípulos. Como é que vocês acreditam que estava o ambiente? Alegre. Eu tenho aqui uma citação do livro Filhos e Filhas de Deus, que diz assim: quando os discípulos entraram na sala onde se realizou a última ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Já imaginaram o que é? A última Páscoa que Jesus ia comer com os discípulos? O Jesus dizer, desejei muito comer convosco esta Páscoa, tenho algo de muito importante a transmitir-vos. Mas haver no coração daqueles discípulos grandes ressentimentos. Porquê? Uns queriam ser os maiores, uns queriam estar do lado direito, outros do lado esquerdo. Era tremendo aquilo que se vivia entre os discípulos. Mas, ali mesmo, surgiu uma outra causa de divergência. Numa festa, era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes. E ali estava, como aqui. Estava a bacia, estava a água, estava a toalha, tudo estava preparado para que alguém lavasse os pés dos outros. E a verdade é que naquele momento, Jesus vai esperar alguns momentos. Não havia nenhum servo presente, e como não havia servo nenhum,
E se eles consideravam Jesus como um mestre, eram eles em princípio que deveriam tomar a iniciativa para lavar os pés de Jesus. Mas a verdade é que nenhum deles toma a iniciativa. E eu pergunto, ainda ali presentes naquela sala, qual seria a minha postura? Qual seria a vossa postura se efetivamente nós estivéssemos ali? Será que nós nos iríamos levantar e iríamos começar a lavar os pés de todos? Não sei se vos vou desanimar, mas possivelmente, quase com toda a certeza, teríamos a mesma postura que tiveram os discípulos. E era bom, com certeza, que não fôssemos muito rápidos em condená-los. Havia algumas razões para isso. Em primeiro lugar, naquele momento, eles ainda não tinham a total compreensão da missão de Jesus. É verdade que em alguns momentos isolados, os discípulos reconheceram que Jesus era o Messias, reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, mas aquilo era em momentos em que eles viam um grande milagre ou que viam Jesus tomar alguma atitude que eles diziam, isto é impossível ser de um homem. E a verdade é que só depois da ressurreição é que começaram a compreender tudo. E foi naquele encontro que Jesus teve com 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles aí começaram a compreender. E é interessante que mesmo o livro de Lucas, no capítulo 24, ele fica tão impressionado como é que os discípulos anteriormente não compreenderam as coisas e agora, de um momento para o outro, começaram a compreender. E ele até vai dizer o seguinte, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles não tinham compreendido tudo até ali. Meus queridos irmãos, não tenho dúvidas nenhumas de que com a exata compreensão que hoje temos da missão de Jesus como nosso Salvador, como nosso intercessor, se Jesus Cristo hoje estivesse fisicamente presente aqui na igreja do Barreiro, eu acredito que tendo essa compreensão total, acredito que haveria entre todos nós uma disputa para ver quem seria o primeiro a agarrar na toalha e na bacia para lhe lavar os pés. Falo-vos agora no singular, mas acredito plenamente que estou a ser o porta-voz de cada crente aqui presente esta manhã. E eu diria, nesse singular, seria com grande emoção e gratidão que eu me ajoelharia a seus pés. E como Maria Madalena, possivelmente, nem necessitaria de água, pois as minhas lágrimas seriam suficientes para lavar os pés daquele que deu a sua vida para me salvar. Ah, se Jesus estivesse aqui presente fisicamente. E se Jesus nos convidasse a esta cerimónia do lava-pés, eu acredito que já não iria ser como os discípulos naquele dia, porque hoje já temos a compreensão de tudo. E acredito que todos nós íamos querer realizar esse ato de lavar os pés do Senhor. A determinada altura, quando se encontrava na Austrália, Ellen White escreveu uma carta conhecida hoje como a Carta 210. Uma carta dirigida aos obreiros do campo. Mas eu acredito que ao ser dirigida aos obreiros daquela altura, é dirigida aos obreiros, aos dirigentes da igreja em qualquer época da história da igreja. E nessa carta ela escreveu algumas coisas interessantes. E ela diz: as necessidades espirituais daqueles que frequentam as nossas reuniões não devem ser negligenciadas.
Chamou-me a atenção esta primeira frase. As necessidades espirituais daqueles que frequentam as nossas reuniões não deve ser negligenciada. Quais necessidades? E para mim a grande necessidade, a mais importante de todas, é que encontrem Jesus como seu Salvador. E que quando nós dirigimos mensagens à igreja, deveríamos ter isto em atenção. Vai a minha mensagem ajudar aqueles que me estão a ouvir de que existe um Salvador, existe alguém que quer perdoar os pecados, existe alguém que está disponível para nos libertar dos nossos hábitos. A seguir ela diz, procurem todos entender o significado das seguintes palavras. Isto é uma carta que ela está a dirigir aos obreiros. E ela diz, procurem todos entender o significado destas seguintes palavras. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ela diz, a igreja, as pessoas que frequentam as nossas reuniões, devem ser alimentadas espiritualmente. E depois vai buscar este texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados, disse Jesus. O que é que ela quer dizer com isto? Que todos deveriam compreender muito bem qual é o descanso que Deus, ou que Jesus, quer dar aos seus seguidores, aos seus filhos. Existe, diz ela, continua, a necessidade de aceitar a dádiva e de descobrir que tipo de descanso é que Jesus deseja para cada um dos seus filhos. E depois achei curioso que logo a seguir ela vai relacionar isto com a Santa Ceia. Reparem, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu quero dar-vos descanso. Ela diz que nós precisamos de entender o significado destas palavras. E logo a seguir ela vai dizer, Jesus, sabendo que o Pai havia entregado todas as coisas em suas mãos e que ele veio de Deus e foi para Deus, ele se levantou da ceia, pôs as suas vestes de lado, pegou uma toalha e cingiu-se. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual estava cingido. Não acham importante ela ter relacionado estas duas coisas? Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu tenho um descanso especial para vos dar. Cansados e oprimidos. Oprimidos de quê? Em primeiro lugar, oprimidos por causa do peso dos nossos pecados. Eu vejo a minha própria vida e imagino que a vossa não será diferente. Erros atrás de erros, mas também arrependimento. A tristeza que sentimos por ainda estarmos a fazer isto ou aquilo que já não devíamos fazer. E Satanás é exímio em aproveitar essas coisas para depois vir ter connosco e nos acusar e nos mostrar as nossas fraquezas. E Jesus diz, vinde ter comigo. Aqui, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu quero aliviar-vos disso. Meus queridos irmãos, essa humilhação de Jesus foi a exaltação do próprio Cristo. O facto de ele se ter humilhado, de ter agarrado na toalha, na bacia, na água, de ter lavado os pés aos discípulos, a princípio poderia parecer uma humilhação. Um mestre fazer aquilo. Mas a verdade é que foi o que ele fez. E aquilo exaltou tremendamente. O que é que isso quer dizer? Que quando nós estamos a praticar o ato do lava-pés, em vez de sermos humilhados, estamos a ser exaltados. Mas eu quero ir mais longe convosco.
Como irmãos, estamos identificados com Cristo e uns com os outros. Como irmãos, somos idênticos a Cristo e, por sua graça, idênticos um ao outro. E eu, há momentos, disse que acredito plenamente que se Jesus estivesse fisicamente presente hoje aqui conosco, que haveria uma disputa para saber quem é que ia agarrar primeiro na toalha e na bacia para lavar os pés de Jesus. Eu queria. E vocês? Queriam também? Eu acredito que sim. Então ouçam o que vem a seguir. E quando lavamos os pés dos seguidores de Cristo, é como se estivéssemos realmente a tocar o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Sabe o que é que isto quer dizer, não sabem? Quando eu estou a lavar os pés do meu irmão, numa atitude de humildade, é a mesma coisa do que eu estar a lavar os pés de Cristo. Talvez como Maria Madalena, chorando, reconhecendo os seus pecados. Mas ainda vai mais longe. É como se Cristo, quando o meu irmão me está a lavar os pés a mim, é como se Cristo estivesse a lavar os meus pés, a dizer: eu sei que tu és fraco, eu sei que tens faltas, eu sei que existem ressentimentos em ti, como houve naquela noite com os discípulos, ou naquela tarde com os discípulos. Eu sei que nenhum deles queria ser o servo. Mas olha, eu estou aqui, porque o meu interesse é dar-te a paz. O meu interesse é dar-te o descanso, a libertação dos teus pecados, diz Jesus. Sim, meus queridos irmãos. Por outro lado, quando Cristo disse a Pedro: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Que pena nós não permitirmos, quando eu partilho o lava-pés com o meu irmão, seja ele quem for, se o meu irmão me está a lavar os pés, eu naquele momento não estou a ver o meu irmão. Eu estou a ver Cristo dizer, ou o meu irmão, ou a minha irmã, se forem senhoras, e imaginar Cristo a dizer-me a mim: ainda bem que tu consentes em que eu te lavo os pés, porque eu quero libertar-te dos teus pecados. Eu quero dar-te o descanso. Ainda bem que vieste, tu que estás cansado e oprimido. Eu quero aliviar-te. Desta forma, Cristo expressou o seu grande amor pelos discípulos. E hoje mesmo, Cristo quer expressar esse amor para comigo e com cada um de vós que está aqui presente. A sala do lava-pés, acreditem nisto, é um lugar solene para silenciar disputas, para perdoar aos que nos fizeram algum agravo, para perdoar aqueles que nos ofenderam. A sala do lava-pés é um local solene para silenciar tudo isso. É a ocasião para que, se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, endireitar, liquidar qualquer questão que haja. Haja perdão mútuo. Não seja levado para o altar fogo estranho. Nenhuma antipatia, ódio nenhum seja nutrido por aqueles que se reúnem em torno da mesa da comunhão. Meus irmãos, naquela sala, naquele cenáculo, onde Jesus estava com os discípulos, havia ressentimentos. Ninguém queria ser o mais humilde. Mas Jesus esteve presente para lavar os pés. E eu acredito que daquele dia, aqueles discípulos entenderam muita coisa.
sentiram-se muito mal por terem permitido que fosse Jesus a lavar-lhes os pés. Mas eles aprenderam a humildade de Cristo e tomaram a sua decisão: é este mestre que eu realmente devo seguir. E a partir dali, a vida deles mudou. E quando receberam o poder do Espírito Santo, compreenderam tudo. Sim, meus irmãos, diz a serva do Senhor, sempre que essa ordenança é devidamente celebrada, os filhos de Deus são levados a uma santa relação uns com os outros, para se ajudarem e beneficiar mutuamente. Deus quer realizar este milagre hoje aqui conosco. Deus quer apagar das nossas mentes todos esses ressentimentos. E volto a ler aquela citação que diz: e ao lavarmos os pés de seguidores de Cristo, é como se estivéssemos, na verdade, a tocar o Filho de Deus. Mas há uma outra parte da Santa Ceia que eu gostaria de falar, é já quando partilhamos depois os símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Jesus, através do apóstolo Paulo, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Naquela altura Cristo achava-se no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Era a Páscoa, que era a antiga, e era agora a nova, que era a Santa Ceia, que Jesus instituiu e que Jesus substituiu, a Páscoa. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar o seu grande sacrifício. O sacrifício que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. É por isso que diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciar a morte do Senhor? O que é que isto significa? Há um outro significado especial para anunciar a morte do Senhor. O anunciar não é propriamente o ir e falar de Jesus. Não. Eu, ao tomar parte nos símbolos, eu estou a anunciar, sabem a quem? A mim mesmo. O meu Salvador morreu por mim. O meu Salvador quer me perdoar todos os meus pecados. Louvado seja Deus. O meu Salvador quer que eu anuncie a mim mesmo isto, para que eu nunca me esqueça, para que eu relembre continuamente no meu dia a dia que, apesar das minhas faltas, apesar dos meus ressentimentos, Cristo me aceita e me quer curar, quer ajudar-me a viver uma vida muito melhor, a não ter mais ressentimentos no futuro, a saber perdoar os meus irmãos, a ser perdoado por eles, a viver numa harmonia, como os discípulos depois puderam viver. Diz: é nestas ocasiões indicadas por Ele mesmo que Cristo se encontra presente com o seu povo e os revigora pela sua presença. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Depois diz assim: nem um olhar, nem um pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Sim, meus irmãos, é este descanso que o Senhor me quer dar esta manhã, a mim e a ti. É este descanso que o Senhor quer que cada um de nós hoje vá para as suas casas. Diz aqui: indizivelmente precioso era para eles o pensamento, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. É verdade,
Eu tenho problemas na minha vida, eu sou um pecador. Mas quando eu encontro o meu Salvador e quando eu lhe confesso os meus pecados, eu não tenho dúvidas nenhumas, não posso ter dúvidas de que o Senhor me quer dar o seu descanso, me quer dar a sua paz, quer que eu viva em perfeita união com Ele e com os meus irmãos. Que Deus nos abençoe para que, ao irmos para a cerimónia de lava-pés, possamos, quando formos nós a lavar os pés do nosso irmão ou da nossa irmã, possamos ser nós a sentir esse privilégio de estar no lugar de Cristo, a dizer ao outro: eu quero te dar o descanso que tu precisas. Estás cansado e oprimido? Vem ter comigo. Mas que quando for eu a receber o lavar dos pés do meu irmão, eu possa ver Cristo a dizer-me: eu te dou a minha paz e te dou o perdão dos meus pecados. Que Deus nos abençoe. Amém. Iremos agora então separar-nos. Penso que será na mesma, os homens serão para o andar de cima mesmo, para o último andar, e as senhoras no segundo andar. Vamos então, em reverência, mas com estes pensamentos na nossa cabeça, separar-nos para podermos então estar uns com os outros, com os nossos irmãos. Amém. Tudo em
Enquanto nós aqui à frente vamos ajoelhar, agradecíamos que todos pudessem permanecer na posição como estão, em pé, reverentemente, e vamos orar pela bênção sobre este pão. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos suplicar-te a bênção sobre este pão que simboliza o teu corpo. Obrigado. O teu corpo que foi crucificado por nós, pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado por esta bendita esperança que temos na comunhão contigo e, através dela, em rememorarmos todos estes acontecimentos que são o símbolo da nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, por este pão, te agradecemos pelo símbolo do teu corpo. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Vamos pedir então às diaconisas o favor de levarem o pão. Eu só diz aqui a palavra do Senhor que na noite em que ele foi traído, tomou o pão e nós também iremos mesmo aqui assim partir este pão para que possa acredito que dará para todas as pessoas presentes aqui. Conforme foi mencionado na oração, este pão é o símbolo. Então, eu vou pedir que possam distribuir agora. Diz o texto do apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. É tremendamente interessante. Aqui. Somos pessoas que temos erros na nossa vida, todos os cometemos, mas Jesus Cristo quer dizer-nos hoje mesmo que Ele compreende isso, que isso é normal no ser humano. E como é normal no ser humano, é absolutamente normal também que cada um de nós possa vir ter com Cristo, apresentar a sua condição pecaminosa e receber então esse perdão de Deus. Vamos esperar um pouco mais. Não sei se entretanto, enquanto esperamos, se enquanto nós esperamos, se há alguém que queira livremente, não fazer uma oração, mas ter algum agradecimento para com Deus pela sua paciência, pela sua misericórdia e por Deus estar ainda disponível
para nos perdoar os nossos pecados. Existe alguém que queira fazê-lo? Eu sei que todos o fazemos no coração, silenciosamente, mas existe alguém que o queira fazer publicamente, esse agradecimento? Faz favor. Misericórdia para todos, pelo povo das Bahamas, misericórdia. E estou muito alegre por estar aqui convosco hoje. Gostei muito do sermão. Agradeço, Pai, pelas palavras que ouvi. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém que gostaria de ter um agradecimento para com Deus, umas palavras de agradecimento? Volto a ler o texto. Volto a ler o texto. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Que cada um de nós também, ao tomar parte deste pão, possamos ter esse sentimento de gratidão ao Senhor, por Ele ainda estar disponível para nos atender, mesmo perante os nossos ressentimentos e erros que possamos ter. Façamo-lo também. Diz o texto: semelhante também, depois de cear, tomou o cálice. Vamos também, neste momento, de novo ajoelhar aqui à frente, enquanto os irmãos permanecerão na posição de pé, para pedirmos a bênção sobre este vinho sem álcool. Bom, e Pai, queremos agradecer, Senhor, por este vinho que simboliza o Teu sacrifício, o Teu sangue derramado na cruz por cada um de nós. Que este Teu ato de amor possa ser significativo na vida de cada um e que nós possamos aceitar cada dia da nossa vida o Teu amor, o Teu Espírito e a Tua salvação. Amém, Senhor. Suplicamos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Eu vou pedir aos diáconos que possam vir então para distribuir.
Há momentos, quando apresentávamos o episódio que se passou naquele cenáculo, dizíamos que o apóstolo Paulo, ao recordar estes momentos, ele dizia que todas as vezes que comermos este pão e bebermos este cálice, estamos a anunciar a morte do Senhor. Durante esta semana, eu tive este privilégio de cada dia orar ao Senhor e suplicar a Deus que eu pudesse entender isso da melhor maneira e que eu pudesse entender como é que, na realidade, o participar nestes símbolos me vem recordar aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Porque é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Recordar que poderei eu temer se efetivamente Deus está ao meu lado? Que poderei eu temer diante do Senhor? Absolutamente nada, porque Deus está aqui para me apoiar, para me perdoar, para me levar a viver aquele descanso e aquela paz que Ele me quer conceder. Creio que ainda faltam algumas pessoas. O Jorge está a ir creio que vão ser necessários mais alguns copos. Não, aquilo. Está bem. O Jorge tem lá. Vamos só esperar um pouco mais para que todas as pessoas estejam servidas. Eu aproveitaria estes momentos enquanto nós estamos a esperar. Se houver alguém também que queira dar o seu testemunho e queira agradecer a Deus por esse sacrifício, agradecer a Deus pelo sangue que Ele derramou para nos perdoar os pecados, agradecer por esse perdão ser completo. Existe alguém que publicamente também o queira fazer? Com poucas palavras, não é necessário mesmo uma oração, mesmo dizendo, abrir o coração com Deus e o poder dizer. Alguém que eu gostaria de fazer? Daniel, posso usar este micro verde? Senhor Pai Eterno, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que tens por nós. Senhor, quero-te agradecer pelo Teu sangue que derramaste por nós, Senhor. Obrigado. Te agradeço. Em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais alguém ainda gostaria de dizer uma palavra ao Senhor, mesmo dos que estão aqui à frente, se quiserem? Esta festa. De agradecer a Deus pela vida que me tem dado, pelas oportunidades que me tem concedido, mas sobretudo por vir a esta grande festa com os meus irmãos onde Cristo está presente. Obrigado. Mais alguém ainda? Eu agradeço a Deus pelas melhoras do pastor Jorge, e pela presença do pastor Eduardo nesta Santa Ceia, e agradeço a todos os irmãos que aqui estão presentes pela participação e pela sonoridade que estamos a dar a este ato. É tudo quanto eu peço a Jesus. Amém. Amém. Existe alguém que não tenha sido servido? Parece que todos foram. Então diz o texto: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando diz o Novo Testamento, é a nova aliança. O que é que isso quer dizer? Deus está-me a dizer assim: tu quebraste a aliança comigo ontem, eu hoje estou disposto a fazer uma nova aliança contigo a partir de hoje. É a nova aliança que Deus quer fazer comigo. Que cada um de nós, ao tomar parte, possa realmente aceitar
esta dádiva de Deus de termos uma nova aliança a partir de agora. Que Deus nos abençoe e podemos tomar então. Ainda vamos recolher os copos. Quando diz uma nova aliança, isso quer dizer que estamos muito agradecidos a Deus por termos tido o perdão dos nossos pecados até agora. Por termos tido o perdão também dos irmãos. Por que não? Que alegria eu poder ter o perdão dos meus irmãos se eu lhes fiz alguma coisa e vice-versa. Mas também quando temos uma nova aliança, estamos a dizer a Deus, a Senhor, a partir de agora, eu já não quero voltar a cair nos mesmos erros. Tu conheces a minha fraqueza, sabes a minha pequenez, a minha miséria. Eu não quero, Senhor, cair nesses mesmos erros. Mas, ó Pai, é possível que eu ainda venha a cair, mas quero hoje receber a Tua força para fazer as coisas contigo ao meu lado. Talvez algum de nós ainda queira dizer isso a Deus. Senhor, dá-me o teu poder. Basta estas palavras, dá-me o teu poder, dá-me a tua força. Alguém o quer fazer neste momento? Amém. E todos os meus, dá-me a graça do teu Espírito Santo e a tua proteção. Tu sabes porque é que eu choro, Senhor? Eu tenho uma angústia grande porque perdi a minha filha. Mas eu um dia vou encontrá-la no reino dos céus. Eu sofro muito, tu sabes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, minha irmã. Vamos então terminar a leitura deste texto no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 29 até ao versículo 30. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Para terminarmos essa cerimônia, todos cantemos o hino número 211.
por mim.